A tragédia do Joelma trouxe mudanças não só para a legislação municipal, mas também para o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Imagens que nunca serão esquecidas. Hoje, 50 anos após o incêndio do edifício Joelma, a memória da tragédia continua viva na cabeça dos paulistanos. Mais de 180 vidas foram perdidas no dia 1º de fevereiro de 1974. Mas, com o ocorrido, o município se transformou através do Código de Obras, que antes do incêndio não sofria alterações desde 1932, quando se chamava Código de Obras Arthur Saboia, em referência ao engenheiro e político que ajudou na criação do antigo código. Após o ocorrido, o Código de Obras passou por uma série de mudanças. É o que explica o arquiteto e especialista em administração e planejamento urbano, Pedro Fonseca. O Código de Obras é uma consolidação de posturas técnicas e administrativas do que o profissional que está fazendo um projeto tem que atender perante o município, perante o poder público, para ter o seu projeto licenciado, executado dentro das normas legais. Tá? Então, ele aborda questões técnicas de segurança, de condições ambientais, de aeração, insolação, dimensões de compartimentos. Tem uma série de questões que norteiam a execução de um projeto. A primeira legislação que São Paulo teve datou de 1929, que era o Código Arthur Saboia, que depois foi consolidado em 1934. Nessa linha do tempo, a gente pode dizer que de 34 até 74, o regramento da aprovação dos prédios foi seguido pela mesma legislação. A Câmara Municipal de São Paulo foi crucial durante o resgate das vítimas, abrindo suas portas para os feridos e o heliponto para os helicópteros do Corpo de Bombeiros. E mesmo após a tragédia, o Legislativo paulistano continuou atuando fortemente, através de criação de comissões especiais para a mudança do Código de Obras do município. Eu fui indicado para compor, e que era a coisa mais importante na época, a comissão do novo Código de Obras. Estava em andamento lá, parando. Então, esse novo Código de Obras, naquela época, já estava sendo discussão. Então, foi toda uma preocupação de amarrar bem, quais seriam as principais modificações que teriam que ser feitas. Hoje, qualquer estabelecimento, só para ter uma ideia, só pode ser aprovado com a aprovação do Corpo de Bombeiro. No estado de São Paulo não existia lei naquela época, tá? O que existia, na verdade, após o Joelma, a primeira lei do Corpo de Bombeiros, os decretos ou leis do Corpo de Bombeiro foi no Rio de Janeiro, que foi em 74. Essa foi a primeira. No estado de São Paulo, em específico, 6 dias após que aconteceu esse evento, até por uma questão de muita pressão da população, seja da mídia nacional, até mesmo repercutiu internacionalmente, o prefeito da ocasião, ele acabou liberando uma lei, que era até a lei 10.811, se não me falha a minha memória, onde ele estipulou vários tipos de requisitos, No estado mesmo de São Paulo, o primeiro decreto do Corpo de Bombeiro, ele surgiu em 83 só, que foi o decreto 20.811. O 20.811 foi o primeiro decreto do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, só em 83. A gente não tem uma norma nacional, mas temos aí diversos estados, entre os 27 estados e um Distrito Federal, nós temos 23, salvo engano, 23 estados brasileiros que seguem o modelo do Estado de São Paulo. Código de Obras é o documento do município, a legislação municipal, que trata desde como que vai ser colocado a largura das vias de esgoto, altura de prédios. Então, a preocupação de Código de Obras, ele vai além do zoneamento urbano, como que as edificações vão ser distribuídas. Já o Decreto de Segurança contra Incêndio, uma legislação estadual, em âmbito do Estado de São Paulo, aí sim tem preocupação
voltada totalmente para os equipamentos e dispositivos de incêndio daquela edificação. Até o incêndio Joelma, o bombeiro não tinha duas preocupações. Não tinha preocupações com grandes incêndios, de como seria a atuação operacional, que passa a ser desenhada uma nova atuação das equipes de Corpo de Bombeiros, pensando em salvamento e resgate, antes de controlar o fogo. E outra preocupação do bombeiro que não existia até então é justamente com a parte de legislação de segurança contra incêndio. Depois do Joelma, essas mortes não foram em vão. A gente, enquanto Estado, passa a se preocupar em legislar sobre isso. Então a gente passa a se preocupar em calcular saída de emergência pelas escadas, a gente passa a se preocupar com verga peitoril para que o fogo não passe de um andar para o outro, a gente passa a se preocupar depois do Joelma com material de acabamento e revestimento para que isso não seja combustível, para que o fogo não se propague, para se preocupar com dimensionamento de hidrante, de dimensionamento de todos esses equipamentos de segurança. A tragédia do edifício Joelma é um marco para a política municipal e estadual sobre a importância da legislação e preparação do Corpo de Bombeiros e do Código de Obras para a segurança da população paulistana.